Formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Bom, irmãos, quero fazer uma breve introdução sobre esse tema. O apóstolo Paulo aqui, ele está exortando aos cristãos, ao evangelho. Está falando, olha, o povo precisa ouvir de Jesus. Só que, como eles vão ouvir se ninguém vai? Ninguém fala, ninguém prega. Então ele está falando, olha, vão e preguem. Ele está exortando a igreja a fazer isso, né? Porque se eu não ouvir, como a gente está falando aqui da igreja, né, frutos da fé, se o frutos da fé não sair, não fazer, se os irmãos não falarem, como que vai conhecer a igreja? Quem é que vai vir para a igreja? É a mesma coisa de Jesus. Se a gente não sair para falar de Jesus, como que a pessoa vai conhecer Jesus? Como ela vai saber quem é Jesus? Né? Muitas vezes você pergunta para a pessoa assim: você conhece Deus? Ah, conheço, eu tenho Deus no coração. Mas aí você começa a conversar com aquela pessoa, ela fala: nossa, mas Deus é assim? Jesus é assim? Eu não sabia. Porque a pessoa nunca ouviu falar assim. Sabe que existe Deus? Sabe que existe Satanás? Sabe que existe céu? Sabe que existe inferno? Mas e aí? Qual o caminho? Então, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Vão e preguem Jesus. Né? Então, como é bela e maravilhosa a vida daqueles que pregam essas boas novas. Né? É importante a gente ir. Como a gente estava falando de missão, é importante os missionários. Os missionários, não é só missionário transcultural não, irmãos. É nós, como a gente falou aqui, na nossa vizinhança, na nossa casa, na nossa rua, seja onde for. Na escola, que nem o pastor estava dando exemplo agora ali do filho do irmão Marconi aqui. Ele está lá na escola, ele pode pregar, ele pode falar de Jesus para os coleguinhas da sala. E a gente não. Porque não é o nosso mundo. Mas no nosso mundo a gente pode falar. Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, com quem a gente anda. Naquela época que Paulo estava pregando ali para os irmãos em Roma, Paulo ele tinha um sonho de ir para Roma, né? Ele queria chegar em Roma, ele queria ir. Toda vez que ele planejou ir para Roma, Deus mandou ele para o outro lado. Não conseguia chegar. Só foi para Roma para morrer. Mas ele mandou cartas. Ele mandou essa carta para os romanos, para os irmãos lá em Roma. Só que o problema lá é que os novos convertidos ao cristianismo, como o cristianismo estava ainda engatinhando, começando, eles estavam balançados, muitos deles ainda estavam com as práticas judaicas, que a gente chama de judaísmo ou judaizantes. Então eles ainda continuavam sacrificando animais, eles continuavam guardando o sábado, eles continuavam fazendo coisas que a cultura judaica faz, a religião dos judeus faz. E Paulo falou: meu, para! Jesus quebrou tudo isso. Não precisa mais disso. A gente tem que pregar Jesus. É Jesus quem salva, é Ele que é o Cordeiro Santo, é Ele que é o Cordeiro Vicário. Não precisa mais. A única coisa que precisa é a que creiam em Deus. Mas crer em Deus é o quê? É confessar Jesus. É falar que Jesus é o nosso Salvador. O único e suficiente Salvador. Somente isso. Crer em Deus. A palavra fala que aquele que crê será salvo. Crer. E a palavra diz que a salvação ela vem dos judeus. Porque Jesus é judeu. Jesus nasceu na Judéia. Ele é da raiz da família de Davi. Ele é judeu. Só que ele não ficou ali. Porque o plano de salvação não era só para os judeus. Era a partir dos judeus. Ele veio dos judeus. Mas pela obra de Deus, os próprios judeus não o aceitaram. E aí o evangelho se propagou para todos nós, chamados gentios.
Gentios somos todos aqueles que não são judeus. Bom, dito isso, nos inteirando aí do contexto, do que estava acontecendo naquela época, eu quero falar de 3 pontos. O primeiro ponto é o evangelho rejeitado. Os judeus criam apenas na lei de Moisés e não criam em Jesus como Messias. E não creem, muitos deles ainda não creem em Jesus como nosso Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias. O evangelho foi rejeitado. A palavra diz que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Rejeitaram Jesus. A luz veio para os homens, mas os homens preferiram permanecer nas trevas. Mas mesmo eles não aceitando a Jesus, a gente tem que entender e concordar que os judeus eles são muito zelosos pela palavra de Deus. O problema é que eles só conhecem o Antigo Testamento. Eles só aceitam o Antigo Testamento. Mas se você perguntar, for conversar com um judeu, ele sabe ali o Antigo Testamento de cor e salteado. E eles tentam cumprir a lei de Moisés. Mas é praticamente impossível, porque Jesus fala que se a gente tropeçar em uma delas, a gente está tropeçando em todas. E ele resumiu mais de 360 leis em 10, quando passou para Moisés. De 360, ele simplificou para 10. Ó, então vamos fazer assim, vocês não conseguem cumprir essas 360? Vamos fazer assim? Então vamos fazer só 10. Vamos ver se vocês conseguem cumprir com essas 10. E aí quando ele veio para a terra, falou assim: eu não estou conseguindo cumprir as 10 que eu deixei para Moisés. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só 2. A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E a segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Só isso. E mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. Ah, eu vou amar esse irmão? Oh, mas ele só me xinga, ele só fala mal de mim, ele só... Tem que amar, irmão. Tem que amar. Não é um pedido de Deus, é um mandamento. Amar ao próximo. Ele não está pedindo, ele está mandando. É difícil? É difícil. Eu não preciso estar na casa do irmão lá tomando café, comendo bolo. Bem que eu gostaria de estar na casa do Sadraque todo dia, porque comida boa. Mas a gente não precisa estar na casa do irmão, a gente só precisa amá-lo. Amar é orar por ele, é interceder por ele, é fazer com que ele conheça a Deus através da intercessão. Como já foi falado aqui hoje na parte da manhã, a intercessão, irmãos, parece uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas ela tem uma importância muito grande no mundo espiritual. E Jesus, ele é o fim das leis, porque quando ele fala, ele vai lá, ele está na sinagoga num sábado pregando, e dão para ele um rolo das escrituras, que está exatamente em Lucas. Deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apaguei. Lucas capítulo 4, versículo 13. Deixa eu achar aqui rapidinho. Lucas 4, 13. 13 não, 18, desculpa. Ele vai falar assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem ela se encontra em Isaías, que tantos judeus conhecem, porque Isaías é um profeta do Antigo Testamento, está na Bíblia dos judeus, está, né, no Antigo Testamento. E aí quando ele fecha no versículo 20, ele fala assim: e fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se.
e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então Jesus está falando assim: olha, eu sou o cumprimento da lei. Todas as coisas acabam em mim e começam em mim. E é esse Jesus que nós temos que proclamar. É esse Jesus que a gente tem que sair pregando, evangelizando as pessoas. Segundo ponto que eu quero falar é sobre o evangelho pregado. A palavra diz que se confessar a Jesus e crer que Deus o ressuscitou, será salvo. Em Mateus, ele está falando assim, né? Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será morto, né? Será julgado, será sacrificado, enfim. E João, ele é mais forte. A mesma passagem, a mesma frase, João ele é mais incisivo. Ele fala: olha, se crer, será salvo, mas se não crer, já está condenado. Não é que será. João, ele é mais incisivo. Ele está falando: olha, se você não crer, você já está condenado. E quem quer ser condenado? Quem quer, né, passar por um juiz e falar assim: olha, você está preso, você foi condenado, você não terá sua liberdade de volta? Ninguém. E é por isso que a gente precisa anunciar Jesus, para que essa liberdade chegue a esses cativos. Porque para eles acham que eles estão em liberdade, porque eles podem fazer todas as coisas. A gente também pode, irmão, só não convém. O apóstolo Paulo fala isso: tudo posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, né? Só que eles não têm essa parte do não me convém. Eles só veem o tudo eu posso. E a gente tem que anunciar esse Jesus, que é o Jesus que liberta, porque aparentemente eles acham que estão livres, mas eles estão presos no pecado. E a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. É a única coisa que nos separa de Deus. A palavra fala assim: o que me separará do amor do Senhor? A altitude? A profundidade? O medo? A fome? Não. Ele fala: nada disso me separará do amor de Deus. A única coisa que nos esconde de Deus, que nos afasta de Deus, é o pecado, irmãos. Como já foi dito aqui hoje, a nossa iniquidade, ela nos esfria diante da palavra do Senhor. E é isso que nos separa do amor de Deus. E a gente tem que avisar isso para os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes que estão lá fora, que estão morrendo. A gente tem que anunciar isso. O Senhor é o mesmo para os judeus, o Senhor é o mesmo para nós. O mesmo Deus que criou o mundo e que pegou Abraão e falou assim: olha, eu vou te fazer pai de nações. É o mesmo Deus hoje que fala assim: olha, eu mandei meu filho para morrer por você. A gente estava na parte da dinâmica lá fora falando, e esse versículo de João 3,16, ele é bem isso: olha, enviei meu filho por amor de vocês, para que ele descesse e fosse morto, para livrá-los do pecado. Se vocês crerem nisso, vocês serão salvos. É esse Jesus que a gente tem que pregar, é esse Jesus que a gente tem que anunciar. Esse amor, como já foi dito aqui várias vezes, é um amor tão grande, é um amor que a gente não tem nem como falar desse amor. Porque quem éramos nós antes de conhecermos a Jesus? O que nós fazíamos sobre essa terra antes de conhecermos a Jesus? O que Ele fez com a nossa vida?
Qual foi a transformação que Deus fez na nossa vida? O pastor Zadraque falou de compartilhar aquilo que é bom. Se Jesus mudou minha vida, e minha vida está melhor, por que não compartilhar isso? Aleluia. Jesus mudou. Eu era um pobre miserável, um pecador miserável, lazarento, e Ele me transformou. Não que eu ainda não seja pecador, também sou pecador, também cometo as minhas falhas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus na minha vida. Uma vez me perguntaram: Jesus é suficiente para você? Jesus é suficiente para vocês, irmãos? Se a gente perder tudo como Jó perdeu tudo, será que Jesus ainda vai ser suficiente para nós? Ou será que a gente vai se apegar a alguma coisa? Como a esposa de Jó, perdeu tudo, agora eu não quero mais esse Deus. Ou será que a gente vai falar que nem Jó? Deus me deu, Deus tomou porque era dele, não era meu. Nu eu vim, nu eu volto. Será que a gente tem essa mesma coragem de falar isso? De pensar dessa maneira? De agir dessa maneira? E é esse Jesus que a gente tem que pregar, porque ele é além de tudo isso material. Porque o que é material, irmãos, isso aqui vai ficar. Jesus, ele fala pra gente assim: olha, procurai tesouros que a traça e a ferrugem não consomem. Onde está esse tesouro, irmãos? Aqui na terra é perecível, ou é a traça ou a ferrugem vai comer. Deixa o carro lá fora na rua, lá no sereno, dia e noite para ver, sem lavar, sem mexer. Vê quanto tempo vai durar lá. Uma hora ele vai se acabar na ferrugem. Deixa uma roupa parada sem lavar dentro do guarda-roupa para ver. Quando você for ver lá, ela está cheia de buraco, porque as traças comeram. Aqui, irmãos, tudo isso é passageiro. A gente tem que procurar Deus e levar esse Deus, levar esse Jesus para esse povo. Todo aquele que prega o Evangelho, ele jamais será envergonhado, porque Deus é com ele. Por que temer? Como o louvor falou aqui. Haja o que houver, venha o que vier, eu creio no Senhor. Glória a Deus. E é esse Deus, independente das circunstâncias. Eu estava conversando com uma irmã agora há pouco. Independente das circunstâncias, a gente tem que crer em Deus. Porque às vezes aquelas circunstâncias que a gente está passando é para nos ensinar algo. A gente precisa passar por aquilo de repente para ensinar alguém a passar por aquilo depois lá na frente, para a gente ter conhecimento de causa, como a gente fala por aí. Se eu não passar, como que eu vou ensinar? Olha, eu superei esse problema, eu passei por isso. Então a gente tem que adorar a Deus o tempo todo, independente das circunstâncias. Se a despensa está cheia, glória a Deus por isso. Se a despensa está vazia, glória a Deus por isso também, irmãos. Esse Jesus a gente tem que anunciar. E por fim, o último tópico que eu quero falar é sobre a beleza de se pregar o Evangelho, que esse é o tema da pregação, a beleza de se pregar o Evangelho. Por que é importante pregar o Evangelho? Porque muitos não conhecem a Jesus, como a gente falou aqui. Você vai falar, conheço. Você começa a falar e a pessoa não conhece Jesus de verdade. Tem cristão dentro da igreja que ainda não conhece Jesus de verdade. A gente precisa anunciar esse Jesus, que só Ele salva. A Bíblia fala que só tem um intermediador entre os homens e Deus. Não tem outro. Só tem um, Cristo Jesus. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Antônio. Foram grandes homens, grandes mulheres. A Bíblia fala dos feitos deles.
Mas eles não são intermediadores. Eles não têm o poder de salvar. O único que tem o poder de salvar é Jesus. E é a Ele que a gente tem que pregar. Glória a Deus. O evangelismo é uma missão que Deus deu aos homens. Ele não deu aos anjos. Ele falou assim: olha, vai lá, arcanjo, desce lá e vai pregar, vai falar de Jesus para aquele povo lá. Não. Ele deu aos homens, começando pelos discípulos, por 12 homens. Como já foi até falado que cada um de uma maneira diferente. Eram no mínimo 4 pescadores que mal tinham estudo, que mal sabiam ler e falar. Um era ladrão, porque era coletor de impostos. Os judeus odiavam esses caras, porque eles falavam que eles estavam roubando deles para dar para Roma. O outro era um zelote, que era exatamente o cara que brigava contra esses coletores de impostos. Imagina esses dois caras juntos, sentados na mesma mesa. Pensa, só Jesus para colocar 2 caras de pontos opostos para sentar um do lado do outro. E tinha um traidor. Jesus sabia daquele traidor. Conhecia. Porque quando ele serve a ceia, ele fala assim: olha, aquele que recebeu da minha mão vai me trair. Ele olha para Judas e fala assim: vai lá, filho, vai fazer o que você tem que fazer. Estava sentado do lado de Jesus. Do lado. Era Jesus, Judas de um lado e João do outro. Ele pega, dá o pão para Judas e fala: vai lá, filho, faz o que você tem que fazer. Começa com esses 12 homens. E aí o evangelho se propaga. Ele confiou a homens, não aos santos, não aos anjos. E qual é a beleza também de se pregar? É que o evangelho, gente, ele quebra barreiras. Ele entra em lugares que você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser preto, você pode ser branco, pode ser índio, pode ser asiático. O evangelho, ele entra e ele transforma. A gente está vendo muçulmanos se rendendo ao cristianismo. O sudeste da China, sudeste da Ásia, que ali eles são budistas, hinduístas, e o evangelho está entrando lá e está convertendo pessoas lá dentro. Na Coreia, na África, depois o irmão que vai estar pregando aqui, ele vai poder falar melhor do que eu ainda sobre isso. O evangelho, ele entra em qualquer lugar e ele arrebenta com barreiras, ele arrebenta com protocolos, ele arrebenta com tradições. Mas como crerão se não há quem pregue? Irmãos, nós temos em nossa volta muitos descrentes, muitos. Mas a gente precisa continuar pregando Jesus Cristo. Como foi falado aqui, nós somos testemunhas de Jesus, nós somos cristãos, nós não carregamos o nosso nome, não. A gente carrega o nome de Cristo. Quando a gente anda lá fora e as pessoas olham para nós, de que maneira as pessoas nos veem? Será que elas olham para a gente e falam assim: eu quero ser um crente igual a esse aí? Ou será que as pessoas olham para nós e falam assim: ixi, esse crente aí, não sei não. Para ser crente igual a esse aí, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eliseu passava todo dia na frente da casa de uma família, de um casal de senhores, de idosos. Todo dia ele passava, ia e voltava. A mulher falava assim para o marido: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. E todo dia ele passava lá. O que eles fizeram? Fizeram um quartinho, colocaram uma mesa, pão e água,
O dia que ele passou lá de novo, eu falei, irmão, descansa aqui um pouquinho. Glória a Deus. Porque era um homem de Deus. Aleluia. Será que o nosso testemunho de vida, quando olham para nós, eles falam assim, lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus? A gente tem que ter testemunho, irmãos. A principal coisa que a gente tem que pregar é Jesus, não só porque Jesus é bonito, como a igreja católica pinta, né? A igreja católica pinta um europeu, cabelos louros, olhos azuis, pele clarinha. Mas ele é judeu, irmão. Vocês já viram um judeu? Já viram algum árabe, algum turco? Vocês já viram? É mais ou menos parecido com o Marcel ali, ó. Mano, não dá pra falar que o cara é bonito, né? Vamos concordar que o negócio tá bem difícil, né? A nossa amizade tem muito tempo, brincadeiras à parte, irmãos. Jesus, ele era judeu. Como que é? Louro de olhos, de cabelos lisos. Não tem, não dá, irmãos. A palavra do Senhor fala assim, em Isaías, não havia beleza nele. Os homens se escondiam dele quando viam. Como que a igreja católica pinta Jesus dessa maneira? Não havia beleza. Então a gente tem que pregar Jesus porque ele é bonitinho? Não, a gente tem que pregar Jesus porque ele é o único que salva. É só ele quem salva, e é isso que interessa, irmãos. Por que eu vou sair pregando Jesus na rua? A gente falou de holofotes. Sofia está aqui, ela serve junto comigo na missão, no UNA. E é o que a gente mais fala lá. Meu, a gente está longe dos holofotes. Fazer missão é estar longe dos holofotes. É estar longe do púlpito. Porque o nosso púlpito não é aqui. Nosso púlpito é lá na rua, onde ninguém olha, ninguém dá valor, ninguém está nem aí. Mas é por que a gente está lá? Porque se não tem status, se não tem dinheiro entrando no bolso. Por quê? Porque o que mais interessa, pessoal, são as almas. São as almas que interessam. Às vezes vai ser perigoso, irmãos. Às vezes é difícil fazer missão. Eu queria dar um testemunho, antes de entrar nesse tópico de falar de Jesus, eu queria dar um testemunho aqui uma vez, há 2 anos, né, Isa? 2 anos atrás, né, durante a pandemia, a Isabela foi morar com a gente durante aquele ano, e ela tinha um trabalho da escola para fazer, e aí tinha que ser, era um tema bíblico, era isso? Não lembro agora. Uma autoajuda, né? Um trabalho de autoajuda. E aí ela foi lá e desenhou Davi e Golias. Fez o desenho bem bonito, por sinal, né? Você viu o desenho dela, né? Bem bonito. E mostrou lá na igreja e tal. Os colegas da sala dela falaram assim, mas quem são esses Davi e Golias? Ela falou, personagens da Bíblia. Que Bíblia? É a escola evangélica. Que Bíblia? Irmãos, a gente não precisa ir longe. A gente não precisa ir para a África. A gente não precisa ir para a Ásia. A gente não precisa ir para a América Central. Se a gente olhar para o lado, vai ter gente que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece Bíblia, que nem sabe que pode ter uma Bíblia no aplicativo do celular. A gente não precisa ir longe, irmãos, para falar de Jesus. 2021. A pessoa fala assim, que Bíblia? Bom, é perigoso, irmãos, é perigoso. É muito perigoso. A
gente vê a história de Paulo aqui na Bíblia. Foi preso, foi açoitado, foi apedrejado. Todos os discípulos foram mortos, exceto João, que morreu de velhice. Os demais todos foram perseguidos e mortos. Mas se não fosse a coragem desses irmãos, isso não teria chegado nas nossas mãos hoje. Isso não estaria conosco hoje, irmãos. Não seria possível a gente pregar o Evangelho de Cristo se esses irmãos não tivessem tido a coragem de sair de dentro de casa e pregar o Evangelho. Essa é a beleza de se pregar o Evangelho, independente de circunstâncias, independente de onde a gente está, o risco que a gente corre, a gente tem que pregar. Mateus 28, 19 e 20. Ide e pregai. Ide e pregai. E ele termina no versículo 20 falando assim: porque eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele está com a gente, irmãos. Independente de onde a gente estiver, Ele está conosco. O fogo não vai queimar, a água não vai nos afogar. A gente cantou isso aqui, irmãos, porque Ele está conosco. Glória a Deus, aleluia. Quando os três amigos, Sadraque, não é esse Sadraque aqui, tá, irmãos? Não é esse aqui não. Apesar que ele está queimadinho, mas não é esse aqui não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha. Irmãos, pensa o seguinte. Eu não sei. Vamos pensar na pizzaria aí. Vocês já viram o fogo lá da pizzaria, né? É quente, né não? Agora imagine de uma fornalha, que o fogo é maior que aquilo. Que o forno cabe bem uma pessoa dentro. Aí, antes, porque eles negaram de se dobrar diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor catou os três e falou assim: joga lá na fornalha. A fornalha já é quente, irmãos. A Bíblia relata que antes de lançá-los na fornalha, ele falou assim: olha, aumenta 7 vezes mais o calor desse fogo aí. Aumentaram. A Bíblia diz que quando eles abriram a porta da fornalha, um dos soldados queimou e morreu na hora. E lançaram os 3 amigos dentro da fornalha. O que aconteceu com aqueles 3 amigos lá? Queimaram? Morreram? O que aconteceu? Havia um 4º homem. Deus estava com eles. Glória a Deus. Deus, e ele andando no meio do fogo, em volta dos 3 amigos. Nabucodonosor olhou aquilo e falou assim: mano, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu quero esse Deus para mim. Os 3 saíram lá de dentro, sem nem cheiro na roupa de fumaça. Deus está conosco, irmãos. Glória a Deus. Não interessa o perigo que você vai passar, não importa a prova que você está passando, Deus é com vocês. Deus é com a gente. Ele promete estar conosco, mas Ele fala também: vai e prega, vai e fala. Para finalizar, quero dizer que a beleza de se pregar o Evangelho está na possibilidade de alguém crer. Nem todos irão crer. Nem todos, infelizmente, irmãos. A gente vai pregar para um ou para outro que vai falar assim: eu não quero saber, não me interessa, não estou nem aí. Amém, a nossa parte a gente fez. Mas vai ter aquele que vai ouvir, vai dar ouvidos e vai se converter. E a gente vai ter mais uma alma salva. E mais uma festa será feita lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho está, na verdade, de que Ele transforma. Ele nos transformou. E nós somos testemunhas disso. E podemos transmitir isso.
E ela está no fato de que eu e você, irmãos, podemos pregar, porque o Evangelho foi dado para nós, a missão foi dada para nós pregarmos. Nós fazemos parte dessa missão. Jesus é o primeiro missionário, mas nós fazemos parte dessa grande comissão de Cristo, de sair e pregar o Evangelho. O pastor Sadraque falou aqui, mas eu não sei ler, eu não sei falar. Então tá, irmãos, todo mundo recebeu aí um envelopinho desse aqui, né? Você não sabe falar, você não sabe ler, não tem problema, irmãos. Vamos aprender agora a ler um livro sem palavras. A primeira cor desse livro sem palavras, você deixou o presentinho aí, né, irmão? Ai, tá vendo? Você faz um desfeita do presentinho? Você não chama de feio. Você é um gato, Marcelo. Pra sua esposa, pra mim não. Primeira cor do livrinho sem palavras é o amarelo. Por que o amarelo? Quem sabe dizer que cor que o amarelo representa? Céu. Ouro, dourado. A palavra diz que nós iremos morar numa rua de ouro. O céu é de ouro, irmãos. Ouro puro. Como diz a música lá, mais puro que o ouro de Ofir. Rei, majestade, Deus. Deus criou o mundo, embora a ciência tente provar o contrário. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Deus criou, irmãos. Aí tem um folhetinho que estão junto com vocês, que tem um versículo aí, que vocês podem usar esse versículo, né? Deus ama o mundo porque Ele criou os homens, Ele criou os animais, Ele ama toda a sua criatura. Ele quer que todos se salvem. Esse é o plano da salvação. Ele quer que todos se salvem. Ele criou o mundo, colocou o homem dentro do mundo. E aí o homem ele por natureza é desobediente. Deus falou assim: olha, Adão, tá vendo essa árvore aqui? Do fruto dessa árvore você não pode comer, tá? O resto que você tá vendo, Adão, até onde perder de vista, você pode comer. Dos animais você pode se alimentar também. Do leite, da carne. Você pode fazer o que você quiser, Adão. Só não come. Você já... Fala para essa criança aqui, fala assim, ó. Você não pode entrar ali não, tá? Não pode. Não pode. Se a gente virar as costas, o que ela vai fazer? Vai entrar. Parece que é um negócio, é um imã, só não faz. Vou fazer um. Mas tá coçando. Não pode. Pode. A gente é assim, irmãos. Adão foi dessa maneira. Aí Adão e Eva desobedeceram. E aí entrou o pecado no mundo. Então a segunda cor do livrinho sem palavras, o preto. Entrou o pecado no mundo, irmãos. O que é o pecado? No original da palavra grega, vamos lá ao grego, né, pastor? Diz harmatia, pecado. E o que é o pecado? A tradução do pecado é errar o alvo. O que o apóstolo Paulo escreveu? Sigo para onde? Para o alvo. Esquecendo o quê?
das coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o meu alvo. Quem é o alvo? Cristo Jesus. Se eu estou errando o alvo, eu estou errando Jesus. Se Jesus é o único homem que não pecou, que não errou, que ele não errou o alvo. O alvo de Cristo era o quê? Deus. Era voltar para casa. E a gente tem que seguir esse alvo. Seguir a Jesus. Voltar. Mas como que a gente faz isso? De que maneira? As nossas obras vão nos salvar? A gente ser bonzinho, dar cesta básica todo mês para uma entidade aí, qualquer que seja, uma associação qualquer que seja, alimentar o morador de rua, dar roupa para o morador de rua, levar ele no salão de cabeleireiro, pedir para cortar o cabelo e fazer a barba. Isso é bom. Eu acho é plausível, temos que fazer isso. Faz parte da fé. Porque a fé sem obras é morta. Mas as obras sem fé também é morta. Mas fé em quem? Fé em quem, irmãos? Estou sozinho aqui, é? Foi todo mundo embora? Fé em quem? Em Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É através deste sangue que somos salvos. Não é o nosso esforço, irmãos. É graça, e a graça vem de Deus. E Ele dá para quem Ele quer. Então vem o sangue de Jesus. E esse sangue nos purifica. Purifica as nossas vestes. Lava a nossa alma. E nos reconcilia com Jesus. E nos reconcilia com Deus. O único e eterno Salvador. Limpa-nos dos nossos pecados. E aí? Recebeu uma graça, somos salvos e sentamos na cadeira e cruzamos os braços e ficamos só ouvindo o pastor falar todo domingo. É isso? É assim que funciona? Então temos que compartilhar o Evangelho. Glória a Deus. Temos que pregar as boas novas. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ide e pregai, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guardando tudo que vos ensinei, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aprenderam a pregar o Evangelho, irmãos? Glória a Deus. Simples e fácil. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aê! Vamos acordar. Depois do almoço. Tem crente que ficou sono. Mas acabou de sair um cafezinho aí. Acabou já? Já acabou o café? Estou fazendo de novo. Glória a Deus. Tem muita gente aí que tomou café e tomou o copo inteiro. Glória a Deus. Vem pra cá, Marilene. Minha irmã